paz do Senhor, amores, como que vocês estão? Bom, eu espero que muito bem, na santa paz do Senhor. Bom, hoje esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, tá? Por quê? Porque eu quero contar uma experiência bem detalhada, eu também não quero que o vídeo fique muito longo, ok? Então vai ser duas partes, essa é a primeira. E a primeira parte, gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu depois de 30 dias de jejum e oração, né? Eu fiz um jejum de 30 dias e eu vou explicar bem certinho pra vocês o porquê que eu fiz e daí depois o que aconteceu nesse processo, tá bom? Bom, e na segunda parte eu vou falar sobre o que eu senti e tudo o que veio a acontecer depois, as coisas que Deus tem falado, tá bom? Então vamos focar na primeira parte. Eu separei pra vocês aqui 3 passagens bíblicas para poder vocês estarem meditando na palavra de Deus, tá bom? E essas 3 passagens bíblicas vai se repetir na segunda parte, tá bom? Aí se Deus falar mais alguma coisa, eu coloco na segunda passagem. Mas enfim, gente, eu vou estar até com a mesma roupinha, tá? Porque eu vou gravar agora na sequência, tá bom? Bom, gente, então, a primeira passagem que eu separei para falar para vocês está em Mateus. O capítulo é o 6 e o versículo é o 16 ao 18, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, tá? Então, todo o período que eu faço de jejum, eu não conto pra ninguém a não ser o meu esposo, porque ele está em casa comigo, então ele precisa saber que eu estou jejuando, né? Até pela rotina mesmo do dia a dia, tá? Então, eu sempre quando vou fazer algum jejum, algum propósito, eu comunico a ele, né? Até porque tem embasamento bíblico sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho separado. Aqui, ó, sobre você comunicar ao seu esposo, gente, vocês podem ler lá em Números, tá? No livro de Números, o capítulo é o 30. Lê o capítulo todo, tá? Que lá vai estar falando bem certinho sobre o jejum, que você tem que comunicar ao seu esposo, né? Que ele tem que aprovar o teu jejum, tá? Ali explica bem certinho, não é o tema desse vídeo, mas para vocês que quiserem dar uma olhadinha, eu até coloquei esse capítulo 30 pra gente poder conversar no próximo vídeo, tudo bem? Mas ali explica bem certinho sobre o jejum, tanto para mulheres casadas como para as mulheres solteiras também. Então, se vocês sentirem no coração e querer saber sobre propósito, né? Que ali fala muito sobre propósito também, os votos, vai estar explicando lá certinho. Então, só nessa passagem aqui de Mateus 6, quando eu jejuo, eu falo pro meu esposo e daí pra mais ninguém, sabe? Até às vezes quando eu tô jejuando, alguém fala assim, por quê? Tá jejuando? Eles falam brincando, né? Porque a maioria das pessoas do meu convívio são pessoas, assim, que vão à igreja e tudo mais. Então, eles acabam brincando, eu dou risada e não falo nada, assim, só dou uma risadinha, né? Porque a gente não deve falar como fala aqui na palavra, não é mesmo? Bom, então a segunda passagem que eu vou falar pra vocês está em Marcos, o capítulo é o 9 e o versículo é o 29, que eu separei aqui pra estar lendo junto com vocês, que diz assim: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração, e daí na minha Bíblia está entre conchetes, eu acho que é o nome, né? Aspas, enfim, e jejum, tá bom? Vai ter embasamento do porque que eu separei essa passagem aqui, porque um grande rebuliço aconteceu depois desses 30 dias que eu finalizei o jejum, né? Teve muito choro depois disso, gente. E a terceira passagem eu separei, tá no Antigo Testamento, que tá lá no livro de Joel. Joel, capítulo 2, o versículo é o 12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, e todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e com pranto, né? Essa parte do pranto aqui, a gente tem que se humilhar nos pés do Senhor. Quando a gente jejua, não pode ser só o jejum, a gente tem que orar, a gente tem que interceder pelas coisas. Bom, então agora, gente, vamos falar sobre o que aconteceu após esses 30 dias de jejum. Sempre que eu começo
a sentir essa vontade de jejuar, o meu esposo fala que é o Senhor, né, o Espírito Santo, me conduzindo a isso, porque vai acontecer alguma coisa para meu espírito e a minha alma estar preparada, tá? Eu até tinha separado uma passagem aqui que fala, aqui ó, está em Lucas, tá? Ó, já tá surgindo passagens, né? Aqui, olha como é que eu fiz a minha Bíblia, gente. Tá toda cheia de coisinhas pra poder gravar aqui com vocês. Mas enfim. E essa outra passagem diz assim, ó. Vigiai. Lucas, capítulo 21 e o versículo 36, tá bom? Diz assim, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possas escapar de todas essas etapas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Então, quando a gente jejua, a gente tem que sempre estar orando também. E quando eu sinto essa vontade, assim, de jejuar, o Marcos fala assim, Deus vai te preparar para alguma coisa para acontecer. E nesse tempo que eu fiz esse propósito de 30 dias de jejum, eu falei, nossa, Marcos, eu tô sentindo que eu preciso fazer 30 dias de jejum. Eu preciso pensar como eu vou falar para não expor pessoas, né? Porque o intuito aqui é juntas chegarmos no reino de Deus, nos limparmos de toda coisa dessa terra, estar puro e santificado para naquele grande dia sermos chamados de filho, tá? Esse é o objetivo do canal. Então, quando eu olho muito, eu tô tentando, quando eu tô falando assim meio pausadamente, é tentando não expor pessoas e nem fatos que possa expor pessoas, tá bom? Então, a gente sabe que a gente lida com com muitas pessoas que estão carregadas, né? Até a irmã Rosilda, né, de um dos vídeos dela, eu gosto muito do canal dela. Ela falou que num dos vídeos antigos, gente, não vou lembrar qual é o vídeo, mas ela fala sobre isso, né, que quando a pessoa não tá com Deus, não tá seguindo, sempre tem algum tipo, a gente sabe, né, até a gente, sempre fica um tipo de demônio, de casta perto dela, ainda mais quando são pecados de morte, né, como o adultério, enfim, e tudo mais, então fica aquele demônio ali com a pessoa, né? E não que a pessoa seja uma pessoa má, longe disso, sabe? São pessoas, às vezes, boas que estão com aquele pecado, dando legalidade pro inimigo trabalhar na vida dela, tá bom, gente? E daí eu senti esse período, né? Haviam pessoas perto de mim com essa legalidade na vida sobre elas, de traição, de homossexualismo e tudo mais. E, gente, eu sou uma pessoa que eu rio com todo mundo, eu me dou bem, eu procuro me dar bem com todo mundo, né? Ter paz para com todos, que é isso que a palavra do Senhor fala pra gente ter paz para com todos. Não digo assim, ser melhor amiga, né? Porque eu quebrei muito a cara com isso. Mas ter paz para com todos, né? Independência da igreja ou não, buscarmos ter a paz. E aí eu senti falei, Marcos, Deus tá me tocando de eu fazer 30 dias de jejum. E eu fiz, gente, eu faço jejum normalmente de 12 horas, né? De 12 a 18 horas, quando é no período da noite, né? Porque eu tento descontar um pouquinho a hora que eu tô dormindo, apesar que nesse tempo eu dormia tão pouco, sabe? Tinha noites que eu dormia 4 horas só por noite, 3 horas e meia. Então, enfim, fora isso. Então, eu fiz 30 dias de jejum. Gente, quando estava para chegar nesses 30 dias, começou a um reboliço muito estranho mesmo. As pessoas se levantaram, o inimigo se levantou de uma forma, mas vocês vão entender o porquê que ele se levantou, sabe? Permissão de Deus, gente. Eu enxergo muito a permissão de Deus, assim, nas coisas. E daí um dia eu tava trabalhando e, assim, ó, vou te falar, vale a pena você jejuar e buscar fugir de tudo, porque Deus te ajuda, Deus te capacita, Deus ajuda você a manter o propósito. Fique firme para manter o propósito, porque o Senhor, ele vai te auxiliar e ele vai mover tudo ao teu redor, porque o Senhor, ele quer que a gente busque a fim de nos santificar. Eu sempre falo santificação, gente, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Santifique, porque sem a qual ninguém verá Deus. Então, por isso que eu sempre falo isso, beleza? Não é que eu queira ser Santa Rona nem nada, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem que buscar sempre. E quando o Senhor vê, ele sempre vai livrar os seus filhos das ciladas de Satanás. O Senhor, ele sabe o que tá acontecendo, o que vai acontecer lá na frente. Então, ele permite coisas acontecerem para te livrar antes, ok? Então,
eu tinha umas amizades que, enfim, ali no meio, né, no nosso meio ali das circunstâncias, estavam, eu amo elas em Cristo, né, essas pessoas em Cristo, mas acaba que leva a gente para um outro lado, pro lado da contenda, da tribulação, do coração atribulado, sabe? Que por mais que você não queira se envolver, vem até você de forma involuntária. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes você fala assim, Senhor, eu preciso tomar cuidado com essa amizade, eu preciso tomar cuidado com isso. E vem até você, não é porque você quer, vem na sua vida, o inimigo te coloca a ponto pra te tirar dos propósitos de Deus. Então eu creio que após esses 30 dias que a gente se consagra, que a gente busca Deus, que a gente ora, o Senhor começou a me dar muitos sonhos, gente. Muitos sonhos. A partir da segunda semana ali, na primeira semana eu já comecei a ter um sonho, outro que eu fiquei pensando. E a gente sabe que Deus fala muito, é bíblico. Que Deus, ele fala muito, entrega muito as coisas pra nós através de sonhos. E eu comecei a ter muitos sonhos mesmo, gente. E Deus mostrando as coisas, e o meu marido discernindo, e a gente falando, nossa, tem que ter cuidado. E acabou que aconteceu, gente, foi um reboliço tão grande, foi uma tribulação tão grande, o espírito do engano e da contenda tão grande, gente, tão grande, assim, ó, que eu falei, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz nada pra isso acontecer, sabe? Você tá ali indo na enxurrada, mas também é culpa tua de ter permitido essas coisas, porque eu confundo muito, gente, como eu falo, eu sou uma pessoa que eu falo muito com as pessoas, procuro ter paz para com todos, e a gente não pode confundir as amizades do mundo com as amizades de Deus, né, ou os colegas do mundo com as amizades de Deus. Deus permite que você tenha amigos do mundo para trazer eles para Cristo. Mas quando você vê que Ele pode te arrastar para fora das coisas do Senhor, você tem que se separar dessa amizade. Porque lembre-se, gente, o caminho para o céu é individual. O caminho para as coisas do reino é individual. Você tem que... Eu estou aqui, por exemplo, falando nesse vídeo das coisas do Senhor, para juntas chegarmos lá naquele grande dia. Juntas tentarmos fazer o melhor para Deus. Mas a gente tem que se limpar das coisas deste mundo também no sentido de pessoas. Porque tem pessoas que o mundo jaz no maligno, tem pessoas que elas não querem. Até uma dessas pessoas teve um sonho, uma revelação comigo, né? Ela teve um sonho muito forte, porque a família dela já foi da igreja e tudo mais, né? Enfim, o pai pastor, né? O qual o meu marido, né? Enfim... E você vê que a pessoa não quer, assim, sabe, as coisas do Senhor, não quer a volta de Deus. Um dia me machucou muito, sabe? Porque eu tava tentando trazer essa pessoa de alguma forma, assim, falando das coisas de Deus e tudo mais, porque eu não vou chegar em pessoa nenhuma e falar assim, ó, tu vai pro inferno. Não vou, gente, não vou. Porque eu não sou juiz pra julgar ninguém. Não vou falar que você vai pro inferno. E daí, devido a esse sonho, ela falou que ela não quer que Jesus volte. Ela falou, não quero que Jesus volte. Isso me doeu muito, sabe? Porque a igreja tem que ansiar pela volta de Deus. Ela tem que estar ansiosa para que Deus volte. Se preparar todos os dias para aquela chegada, sabe? Então, após esses 30 dias de jejum, aconteceu um reboliço tão grande. O espírito da contenda de todos os lados. E aquela coisa chata, sabe? Que me atribulou, eu chorei demais. Mas Deus me mostrou... No fim desses 30 dias de jejum e oração, depois de sonhos de revelação, o Senhor me mostrou muitas coisas em sonhos, gente. Muitas coisas em sonhos. Me mostrou situações do meu dia a dia, a qual tinha demônios atrás das pessoas. E eu via isso, eu mostrava e eu falava pro meu marido, sabe? Cobras atrás dessas pessoas, sabe? De pessoas de vários lados, assim, da história. E após esses 30 dias, o Senhor limpou, sabe? Deus moveu tudo, gente, tudo na hora. O meu marido fala uma frase que é: Deus complica, depois explica e depois ele complica, depois descomplica e depois explica o porquê complicou. Isso mesmo, vou repetir. Deus complica, depois descomplica e depois explica o porquê que complicou, tá? Meu marido sempre fala essa frase. E depois disso tudo, gente, eu entendi o porquê, né?
Depois, o que Deus fez eu sentir, depois desses 30 dias, depois de toda essa tribulação, foi maravilhoso, gente. Não se explica, tá bom? E aí eu vou deixar essa parte pra segunda parte desse vídeo, porque já temos 15 minutos aqui. Eu não quero que os vídeos fiquem muito excessivos, assim, de longo. A não ser que vocês falem, pode falar, Irene, que daí eu fico 40 minutos aqui falando com vocês. Tudo bem? Então eu vou encerrar a primeira parte aqui e agora vamos pra segunda parte, que é... Vou explicar pra vocês o que aconteceu depois dessa contenda, dessa tribulação toda, o que eu senti aqui dentro. E daí eu vi realmente o mover do Espírito Santo na minha vida. Amém? Então é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Te espero na segunda parte, que é logo amanhã, tá bom? Deus abençoe. Te espero no próximo vídeo.